Olá, querido membro da nossa igreja presbiteriana, você também que nos acompanha pelas nossas mídias sociais, pelo blog, nos acompanha também pela internet, pelo Facebook, WhatsApp, essas mídias que nós conhecemos de transmissão de streaming. Queremos, nesta tarde, trazer para vocês mais um estudo da Palavra de Deus, fortalecendo assim a fé da igreja, fortalecendo a fé do corpo de Cristo Jesus. E nesse processo de fato, apresentar este conhecimento da Palavra de Deus, eu quero trazer para vocês, a partir de hoje, uma série sobre os 10 mandamentos. Nós vamos estar estudando os 10 mandamentos da lei de Deus, partindo do pressuposto de que nós, como presbiterianos, precisamos comunicar a graça de Cristo aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores e aos membros de nossa igreja que se fortalecem cada dia mais com a palavra do Senhor. É bom lembrar que nós estaremos analisando os 10 mandamentos dentro da perspectiva confessional reformada, conforme expressa nos nossos símbolos de fé, como o Catecismo Maior de Westminster, que é o, digamos assim, o roteiro, o guia que nós estaremos usando nas nossas explicações textuais dessas passagens, ok? Muito bem, nós vamos começar trabalhando hoje com o prefácio dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 2, onde nós teremos a declaração do Senhor a Moisés. A título de introdução, eu quero dizer que a lei de Deus ela tem sido totalmente rejeitada em nossa sociedade atual. Na sociedade de hoje, parece que a lei de Deus ela não faz mais a diferença na vida dos crentes, na vida da igreja, e parece que a igreja perdeu o contato com a lei de Deus. E esse contato com a lei de Deus faz com que a igreja caia em grandes pecados e pecados gritantes, né? É triste também disso tudo o fato de que a igreja tem sido rejeitada pela igreja atual também, a própria lei. Ou seja, a igreja ela rejeita a lei e vive dentro de uma licenciosidade terrível de pecado e de atitudes pecaminosas que vão além da compreensão do que é ser cristão, do que é ser crente. E a gente precisa entender isso à luz da palavra de Deus. A influência dispensacionalista também nos nossos dias é muito grande. O dispensacionalismo, aquilo que nós temos dito muitas vezes em nossa igreja, é que o dispensacionalismo é aquela leitura que se faz da Escritura de que o Antigo Testamento passou e o Novo Testamento agora é atual. Ou seja, o que importa para nós é de fato o Novo Testamento. O Antigo Testamento não serve mais. A gente sucumbe à doutrina veterotestamentária em alusão e superestimação da doutrina neotestamentária, esquecendo que a Bíblia é unidade, inclusive nessa questão hermenêutica. Então, a lei de Deus ela não é ressaltada dentro da Igreja de Cristo Jesus de maneira terrível. Isso tem sido percebido na vida da Igreja. Mas é aqui no prefácio da lei de Deus, irmãos, que nós temos uma profunda visão do Deus que nós vivemos. É aqui nesse texto que nós compreendemos a grandeza de Deus e a glória do Senhor acima de todas as coisas. Porque ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É exatamente isso que diz o texto e é exatamente isso que nós estaremos analisando agora no nosso curso de discipulado online, ok? Primeiro vamos observar o que o texto nos informa, o que ele quer nos informar. O que o texto quer nos dizer? A primeira coisa que o texto nos informa é sobre a origem da lei de Deus. A lei de Deus, irmãos, alguns intérpretes da Bíblia possuem o entendimento de que a lei ela deve ser considerada como tendo sua origem em Moisés. Então Moisés é o cara que deu a lei, né? Então a lei é de Moisés. Esquece que a lei ela tem uma origem não em Moisés, né? Esse é um ponto importante. O texto que temos diante de nós, o texto que você lê em Êxodo capítulo 20, versos 1, diz lá, então falou Deus. Está escrito assim, então falou Deus. E isso é importante. Aqui na língua hebraica você tem a palavra Vaideber Elohim, e verbalizou o Senhor, ou proferiu o Senhor, ou ditou como regra o Senhor, ou Elohim. É bom lembrar que Elohim indica que a lei tem um autor, que é o próprio Deus. Deus é o autor da lei. Deus é o autor de toda a revelação que nós temos no Decálogo. Os 10 mandamentos é a revelação de Deus. A gente não pode esquecer disso nunca. A lei ela não é de origem humana, e é isso que nós aprendemos. A lei ela é divina. Ela não é da terra, ela é celestial. O texto pressupõe o fato de que a lei ela é revelacional. Ela
ela nasce em Deus, ela fala de Deus. Então, quando o texto diz, então falou Deus estas palavras, ou então falou Deus, quando diz falou, a palavra vai da ber, ou verbalizar, ou colocar as palavras que o povo precisa de fato, aponta exatamente para essa realidade de que a lei de Deus ela é revelacional, ela comunica o ser de Deus à igreja ao longo do tempo. Então nós aprendemos a origem da lei. O segundo aspecto que você aprende no prefácio aos 10 mandamentos é que o texto nos informa também sobre a suficiência da revelação. Nesses dias onde tem aflorado um ataque à escritura através de misticismo, de novas revelações, de novas visões, nós aprendemos sobre a suficiência da revelação. A Bíblia é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. E aqui, irmãos, nós vamos ver que o prefácio do Decálogo também nos informa essa suficiência da revelação de Deus ao homem. O texto nos diz que Deus não falou algumas palavras. O texto diz que Deus falou todas estas palavras. No texto temos a expressão kol et kol hadavarim, né? Então nós temos aí a expressão toda, kol, toda, completude, indica a completude da palavra. No texto hebraico a palavra kol aponta para a ideia da completude, indica uma relação de posse. Em outras palavras, as palavras que pertencem a Deus, ele as verbalizou, ele a colocou de maneira clara, ele trouxe à existência, ele trouxe de maneira evidente à vida da igreja. O termo hadavarim, que é o termo que nós vemos e observamos, significa regras, significa palavras, indica que elas são suficientes para o viver piedoso do crente. Elas são suficientes para dar norte ao povo pactual. Elas, de fato, o povo pactual não precisa buscar novas revelações. Israel não podia ir atrás de outros deuses, de outras divindades que supostamente ofereciam alguma revelação. Não. Aqui, de maneira muito clara, de maneira muito bíblica, de maneira muito evidente, diz que a lei revela a sua suficiência. A lei aponta a suficiência daquele que dá esta lei, que é Deus. Então, como Deus é suficiente, tudo que ele fala é completo, é pleno, a revelação ela é completa e plena. O povo de Israel deveria ir à revelação de Deus para avaliar sua conduta, seu comportamento, sua maneira de pensar, de agir, de se comportar. Este é o ensino claro da Escritura. Este é o ensino claro da Palavra de Deus. Então, se você, querido aluno do nosso curso Discipulado Online, está percebendo o que nós estamos colocando, entenda que a Palavra de Deus ela é tudo para a sua vida. A regra para a sua vida, o fundamento da sua vida, a existência da sua vida está fincada nas Escrituras. São as Escrituras que dão norte, que oferecem norte à vida da Igreja do Senhor Jesus. Isso nos leva para o nosso próximo aspecto a ser analisado. A lei ela não pode ser substituída pela subjetividade profética vazia do conteúdo da lei de Deus, né? Ela não pode ser substituída por uma coisa vazia. Ela precisa da lei para ser substancial, né? A revelação profética. Um profeta que profetizasse algo que não se cumprisse, mas que ele introduzisse erros no povo da aliança, não levando em consideração o decálogo, a lei de Deus, tal profeta deveria ser morto diante do povo do pacto. Esse é o teste que é apresentado em Deuteronômio 18. Nós aprendemos isso. A pedra de toque para avaliar se um profeta era verdadeiro ou não é se a profecia simplesmente se cumpre, mas é se essa profecia ela está calcada na revelação anterior. Ou seja, se o decálogo, os 10 mandamentos se tornam o fundamento ou a lei de Deus. Eu vou colocar aqui a expressão Torá, né? A palavra lei, a palavra Torá significa instrução, ensino, o ensino de Deus. Se aquilo que é pregado, se aquilo que é ensinado, se aquilo que é ministrado na igreja não tem fundamento nas Escrituras, então você deve rejeitá-la. Tudo tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Se não estiver fundamentado na palavra de Deus, não nos serve, não nos cabe. Precisamos seguir as Escrituras sagradas, a palavra do Senhor. Essa é a pedra de toque que nós devemos ter na vida da igreja. Isso nos leva também para na nossa terceira implicação que o prefácio à lei de Deus nos traz. É que podemos aprender mais a respeito da pessoa de Deus
lendo a própria lei e lendo este prefácio. Por exemplo, o teísmo apresenta Deus como ser um ser pessoal. Assim também o faz o cristianismo deliberada. Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa, no sentido de pessoalidade. Ele se envolve com as pessoas, ele tem um relacionamento pessoal comigo, com você, com aquele que é crente, com aquele que segue a Deus e obedece a sua palavra. No prefácio dos 10 Mandamentos, aprendemos sobre a personalidade de Deus nas palavras eu sou. Né? Ele diz assim, eu sou o teu Deus que te dei da terra do Egito, eu sou. No texto hebraico, nós temos um pronome independente na primeira pessoa do singular, que é a palavra Anoki. Esse pronome é sempre usado para descrever a existência de Deus. Então Deus, ele diz eu, a ideia é que eu somente eu tirei você da terra do Egito. E por que isso é importante? Porque logo no primeiro mandamento ele vai proibir que nós tenhamos em nosso coração um outro Deus que não seja Ele mesmo. No segundo mandamento ele nos proíbe que Ele seja representado de maneira física por qualquer instrumento físico para mediar a revelação de Deus. Nós vamos estudar isso quando chegar o momento próprio de estudar esses mandamentos de maneira individual, de maneira muito clara e muito própria a cada mandamento. Então, aqui indica a existência pessoal do próprio Deus. Indica também que Deus não é uma força ativa, como ensina os testemunhos de Jeová, como ensina os espiritualizantes, a teosofia. Então, essas ciências e essas pseudos-cristãs, religiões cristãs, elas atacam a Escritura e dizem, não, Deus ele é uma força ativa, especialmente quando você diz para o testemunho de Jeová que Deus é trindade, né? E o Espírito Santo é um ser divino. Mas aqui indica que Deus não é uma força ativa, uma energia elétrica, ou coisa do tipo. A designação que nós aprendemos aqui é que Deus é pessoal, diz que Ele mantém um relacionamento comigo e com você. Então isso aqui é importante para nós. A gente precisa ressaltar isso de maneira muito clara, de maneira muito bíblica, para cada um de nós aqui que estamos estudando e meditando a palavra de Deus nesse momento. Agora, veja bem, isso indica que Deus está sendo o centro do texto. Ele diz assim, então falou Deus todas estas palavras, eu sou. Quando ele diz eu sou, você já sabe o que isso significa, né? Jesus vai falar isso lá no Novo Testamento, lá em João capítulo 8, verso 58, que ele é quem ele é, porque ele é eu sou, ele é a existência própria da divindade. Então Deus, de maneira clara e evidente, é um ser pessoal que se relaciona com o seu povo pactual. Isso nos leva também para a quarta consideração que eu quero fazer nesta tarde. É que podemos aprender que o nome dessa pessoa revela uma relação pactual com o seu povo. Revela uma relação pactual com o seu povo. O texto que temos diante de nós nos informa que Deus é um Deus pessoal e ele é chamado de Senhor. Note aí na sua Bíblia. Você está com sua Bíblia aberta? Você vai ver lá que o nome Senhor está com letra garrafal. Está com letras maiúsculas. O termo hebraico empregado ali é o termo Iavé, ou Iorevá, né, como está grafado no texto original. Indica Senhor, o Senhor pactual. Esse nome revela não só o próprio nome do ser divino, mas aponta também para o nome pactual no qual Deus tem se revelado através da história da salvação, através da história da redenção que nós aprendemos à luz da palavra de Deus nesse sentido. Agora, note bem, o termo Senhor que aparece aí no nosso texto, o nome Iavé, ou Iorevá, aqui em Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, é derivado da raiz do verbo hayar, que significa existência intemporal. Lá em Êxodo capítulo 3, versos de 13 a 14, quando Moisés é chamado a libertar o povo pactual, Moisés diz assim, olha Senhor, se eles chegarem para mim e perguntarem qual foi o Deus que mandou o Senhor libertar o povo do cativeiro, e aí que nome eu vou dizer a eles? Aí Jesus, o Senhor Deus, responde, eu sou. Eu sou. Diga ao povo que o eu sou me enviou a vós outros. Esse é um ponto importante que a gente tem para a gente trabalhar e compreender aquilo que a Escritura tem nos ensinado e colocado de maneira muito evidente na Escritura.
Então aqui você tem exatamente essa relação. O texto claramente indica que Deus é o Deus eterno, mas indica também que ele é suficiente pelo Deus que ele de fato ele é. O que ele é? Ele é o Deus pactual. Ele vai e se relaciona com esse povo e diz, olha, eu sou o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que entra em pacto, o Deus que entra em acordo com vocês. Então, quando eu leio a Escritura em Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, eu estou olhando para o Deus pactual, para o Deus que é de fato o Deus gracioso e misericordioso que nós temos na vida da igreja. E por último, nós aprendemos também que essa pessoa é objeto de culto. Ele tem o objeto de culto, ele é o nosso objeto de culto. Então, o nosso texto nos informa que antes de considerarmos a lei, precisamos também entender que a pessoa que nos ordena essas 10 palavras é digna de nosso culto e de nossa adoração. O texto diz, eu sou o Senhor teu Deus. Quando ele diz que ele é o meu Deus, aqui a expressão teu Deus, a expressão hebraica, indica que Deus ele é o centro dos nossos afetos. Aqui o termo pode ser entendido como colocando Deus como objeto de nossas afeições, como todo o nosso sentimento, aquilo que Deuteronômio vai dizer que nós devemos servir a Deus com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Esse é o sentido do teu Deus aqui. Então, quando eu vou à lei, eu estou dizendo que a lei ela regula também a minha adoração. Ela regula também o meu culto, ela regula também a minha vida com Deus. Deus é ensinado nos 10 mandamentos como sendo o único digno de louvor e de adoração. Aqui se anula todos os ídolos e toda forma de objeto de culto que não seja o próprio Deus. Somente Deus deve ser adorado. Aqui, irmãos, Deus está sendo contemplado como sendo suficiente como objeto de adoração. Você vai no culto da nossa igreja e você não vai ver nenhum ídolo, nenhum objeto, a não ser o púlpito no centro, a pregação da palavra, a mesa eucarística, a verdade de Deus sendo pregada, sendo ensinada, porque Deus é o único objeto de culto e de adoração na vida da igreja. Isso nos leva também para o nosso sexto e último aspecto nesta tarde. Aprendemos que Deus também tem se revelado como Deus Salvador e Redentor do seu povo. Aqui no prefácio nós aprendemos também que Deus, o Deus que dá a lei, se mostra como Redentor do seu povo. Como resgatador, aquele que resgata o seu povo. Ele termina dizendo que te tirei da terra do Egito. A expressão te tirei no original tem o sentido de fazer sair, como também pode ser entendido como colocar a mão para tirar, alguém que tirou o braço estendido. Tanto aqui, Deuteronômio, capítulo 5, vai fazer uma reprodução exatamente dessa ação de meter a mão e tirar. Deus foi lá e tirou o seu povo da escravidão do Egito, da casa do Egito, da casa da servidão. Deus manifesta a sua redenção ao libertar o seu povo do estado de escravidão no qual ele se encontra. E de fato, queridos, aqui somos informados que o autor dos 10 mandamentos, o autor das 10 palavras, não é um tirano que impõe a lei sobre um povo desconhecido. Ele não é alguém que impõe a lei e no sentido de que Deus não ama, não é isto. Deus ama. E por ele amar, ele coloca a maneira pela qual eu devo cultuá-lo, a maneira pela qual eu devo adorá-lo, que ele deve ser somente o centro de nossos afetos, que ele deve ser objeto de nossa adoração, e que ele estabelece um tempo para o culto a ele. Mas também ele nos diz qual é a minha relação com o meu próximo, de que maneira, então, como ele soberano que é, me libertou para me dar a lei graciosamente. Ele me conduz a um caminho de piedade, a um caminho de santidade, através da sua palavra. E é isso que nós aprendemos na Escritura. Ele se envolve também na história dos homens. Ele é Senhor da história. A história é a manifestação dos atos redentivos de Deus. E o fato histórico que é colocado no prefácio é a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Ou seja, a revelação também ela é histórica. A Bíblia fala de história, não de história com E, mas de história com H, história verdadeira, história factual. Então isso indica que Deus se envolve na criação, que Deus age na história para salvar o seu povo. Deus ele é imanente, ele está na criação, mas ele também é transcendente, ele está além da criação, ele é Deus. E os 10 mandamentos, irmãos, eles são um resumo da verdade suprema de que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da história do povo dele.
ele está no controle da sua vida religiosa, do seu culto, da sua maneira de cultuá-lo. Mas também ele está no controle da sua vida moral, de como agir em relação ao seu pai, na sua relação, em relação à vida, em seu relacionamento com o seu casamento, em seu relacionamento com as suas posses, em seu relacionamento com a sua boca, com aquilo que você fala do outro. Mas acima de tudo, Deus é Senhor do teu coração, daquilo que o teu coração cobiça, daquilo que a cobiça toma conta do coração. Deus governa as nossas vidas. Deus governa o nosso culto. Deus governa o nosso comportamento na sociedade. Por isso que existe uma verdade absoluta, soberana. É Deus quem cuida de você. É Deus quem zela por você. É Deus quem tem manifestado a graça dele sobre a sua vida de maneira muito gritante. Aqui nós aprendemos algumas verdades que nós aprendemos aqui do prefácio. A primeira verdade que nós aprendemos do prefácio é que a soberania de Deus na salvação. Deus, como Salvador, ele manifesta o seu braço redentor ao tirar o povo da casa da servidão. Aqui o prefácio nos diz que Deus nos dá a lei a um povo resgatado. Ou seja, foram resgatados para receberem a lei de Deus como norma de vida. Isso significa que os 10 mandamentos são dirigidos especificamente à igreja. A igreja de Jesus precisa observar a lei do Senhor. Segundo, que Deus é Senhor da história. A sua vida, meu irmão, é controlada por Deus. Deus sabe o seu destino porque Ele traçou o seu destino. O deísmo ele é condenado aqui no prefácio dos 10 mandamentos. Que é o deísmo? Deus criou o mundo e deixou o mundo sujeito às próprias leis, à própria sorte. Não! Deus intervém na história. Deus age na história. Deus libertou um povo oprimido. Deus liberta os filhos dele do mundo de pecado, do mundo de miséria, e os leva até a cruz. Os levam até Jesus para que compreendam a graça que há no Senhor. Também aprendemos que Deus é suficiente em si mesmo. O prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que Deus é suficiente, pois Ele é o único que dá sentido à existência, como nós aprendemos em Atos capítulo 17, versos 24 e verso 28. Porque Ele nos dá respiração, nos dá alimentação, nos dá existência. Nele nos movemos e nele nós existimos. É isso que nós aprendemos. Também aprendemos que Deus é o único que pode ser adorado. Deus, como se revela a nós pecadores, deve ser visto como o nosso único objeto de culto. Precisamos desejar adorá-lo, como Ele prescreveu na sua lei, como Ele prescreveu na sua palavra. Então, a adoração a Deus é o cumprimento inegociável da sua verdade, do seu evangelho, da sua graça sobre nós. Eu queria deixar a você essa palavra, esse estudo simples, rápido da palavra de Deus, nosso discipulado online. Eu queria agradecer a você que nos assistiu esse tempo todo, para o louvor do nome da glória de Deus. Eu queria mandar um abraço especial para o meu amigo Antônio Oliveira, que está assistindo nesse momento a nossa transmissão ao vivo. Também ao nosso irmão presbítero José Lima, que está trabalhando, mas está ligado no nosso programa Discipulado Online, um programa da Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, onde estamos transmitindo a graça de Deus. Se você não conhece a nossa igreja, não sabe onde fica a nossa igreja, não tem problema. Eu te digo onde nós nos congregamos e cultuamos a Deus. Nós funcionamos ali na rua Marechal Castelo Branco, número 117, na Rua dos Correios, no centro de Riachão do Jacuípe. Se você tem alguma dificuldade de acesso, acessa a nossa página www.ipbderiachão.blogspot.com e aí você terá estudos bíblicos à disposição sua, sermões da palavra de Deus expostos para você lá. E se você continua nos seguindo aqui no nosso canal no Facebook, seja bem-vindo, que Deus estenda a graça sobre a tua vida. E hoje à noite, às 19 horas, teremos reunião de estudo bíblico e oração. Nós estamos estudando como ser uma igreja saudável à luz da palavra de Deus. Então nós estamos estudando sobre uma igreja saudável. Se você não é crente, se você quer conhecer a graça de Cristo Jesus, se você quer estudar mais a palavra de Deus, entre em contato conosco através desses canais e nós estaremos transmitindo a graça de Deus a você através da pregação do Evangelho para a glória de Deus. Amém.